Então, você tem que observar alguns detalhes para arrematar este imóvel que tem alienação fiduciária. Primeiro detalhe, saber se o banco foi intimado da penhora, se o banco foi intimado do leilão. Por quê? Se o banco foi intimado da penhora e foi intimado do leilão, depois ele não pode alegar nulidade, porque ele não se manifestou e não falou nada, ficou calado, depois ele não pode falar mais nada, porque ele ficou calado. Quem cala consente. Agora, se o banco não foi intimado, ele lá na frente pode pedir a nulidade desse leilão, porque é obrigado a intimá-lo. E aí deve-se prestar atenção. Então você tem que ir lá procurar saber se ele foi intimado. E ele tem que ser intimado da penhora, ele tem que ser intimado lá no começo do processo, tá? Da penhora, do leilão, do dia que vai acontecer o leilão. E com antecedência boa. Pelo menos ele tem que receber essa intimação 5 dias antes. Senão, as chances desse leilão ser anulado são grandes. E você vai perder seu tempo. E pode até perder dinheiro, dependendo se você tiver despesas, né? Paga um ali, paga um corretor, paga isso, paga aquilo, paga ITBI, paga registro cartório. Então tem que prestar atenção nisso para não perder dinheiro. Porque depois você vai ser ressarcido do quê? Vai ser ressarcido do lance, mas e o restante que você pagou? Da comissão leiloeira também, o leiloeiro devolve, mas o restante que você pagou? Agora, é importante, por isso que é importante, aí como é que você fica sabendo disso? Pergunta o leiloeiro. Primeiro, o ideal é ir lá olhar o processo. Veja o processo, veja se está lá. O processo é eletrônico, tem várias ferramentas digitais que você consegue baixar o processo todo e ver o processo, está lá, se o banco foi intimado, não foi. Uma outra forma é perguntar ao leiloeiro. No edital tem que constar que tem alienação fiduciária. E normalmente consta, porque o leiloeiro, ele coloca ali no edital o que está na escritura do imóvel, o que está no auto de penhora. O auto de penhora reproduz a escritura que reproduz ali o edital e fica tudo ali. Então vai constar a alienação fiduciária. Aí vamos supor que você já arrematou esse imóvel, não observou isso, o que resta de fazer? Tem dois caminhos. O primeiro caminho é desistir dessa arrematação e seguir e pedir o dinheiro de volta. O segundo caminho é prosseguir na arrematação e se defender, dizendo o seguinte: beleza, não foi, mas já teve o leilão, fato consumado. Agora, o que resta ao credor é tomar esses seguintes caminhos. Primeiro, receber o dinheiro do lance que eu dei. Se for suficiente para pagar, para quitar o imóvel, beleza, está quitado. Se não for suficiente para quitar o imóvel, que ele entre contra o Estado, porque ele mandou para o leilão sem intimá-lo, contra o condomínio ou contra o devedor, para receber a diferença. Terceiro, essas são as informações que você vai dar na sua defesa. Terceiro, de qualquer jeito o banco responderia pelo condomínio. Ele é responsável pelo condomínio porque ele é proprietário do imóvel. Ele teria que pagar essas despesas em algum momento lá na frente, porque é dívida própria do imóvel, o imóvel estava perecendo. E a comunidade, os condôminos daquele prédio também precisam ter o dinheiro para, por exemplo, no caso de condomínio, ou no caso de PTU também a mesma coisa, os munícipes da cidade e tal, precisam do dinheiro para o bem comum ali do prédio, ou bem comum da cidade, se for o caso de PTU. Então não há como fugir disso, entendeu? E tem uma decisão do STJ dizendo que você pode incluir o alienante no processo lá no final, na fase de execução, na fase, por exemplo, existem duas fases, né, no processo normal. Tem uma fase de chama conhecimento para ver quem deve quem, se existe uma dívida, e depois que o juiz fala, fulano deve, fulano tem que pagar. E aí manda pagar, a pessoa não pagou, aí tem uma segunda fase que chama processo de cumprimento de sentença, para cumprir a decisão. É uma execução daquele processo. Aí vai executar a sentença. E o credor pode entrar, pode ser colocado nessa fase de cumprimento de sentença também. Isso para dívidas não próprias do imóvel. Porque dívidas próprias do imóvel, condomínio, IPTU, a pessoa já entra com uma ação que chama execução direta. Né? Mas, bem, sabendo disso, o que muitos juízes estão fazendo? Os juízes não estão... e outro detalhe. Você vai dizer o seguinte, que você, no edital, estava constando que estava indo a leilão o imóvel. O imóvel. O que eu quero dizer isso? Poxa, mas é o imóvel. Não. E sabendo dessa situação, vários juízes estão mandando a leilão não o imóvel, e sim os direitos que o devedor do processo, o cara que fez o contrato com o banco, tem sobre o imóvel. É diferente. É diferente. Uma coisa é o imóvel, outra coisa é o direito sobre os contratos de alienação fiduciária.
que é isso? Vamos supor, a pessoa tem um contrato, então ela tem direitos naquele contrato. Quais são os direitos dela? De ter o imóvel, de ser proprietário do imóvel assim que quitar o financiamento. Basicamente isso. Então, quem compra os direitos, isso vai estar no edital, porque o edital pode vir assim, o leilão do imóvel ou o leilão dos direitos. Se vier leilão do imóvel, você arrematou o imóvel. Ponto. E o imóvel livre e desembaraçado, livre de quaisquer ônus. Ou seja, não pode ter nenhum gravame, nenhuma alienação fiduciária, nada. Você vai comprar o imóvel limpinho da justiça. E a justiça é obrigada a mandar o cartório baixar isso. Agora, se a justiça coloca os direitos do alienante, do fiduciário, do credor fiduciário, do devedor fiduciário, os direitos daquele devedor lá, o que você está comprando? Os direitos dele sobre o contrato, não sobre o imóvel. E aí, por exemplo, vamos supor que falta 50 mil reais para acabar de quitar com o banco, e aí a propriedade passa para ele. Então, esse direito de quitar o banco passa para você, você passa a fazer parte do contrato, aquela pessoa sai do contrato e você foi para o leilão, arrematou o contrato. Você arrematou a dívida daquele contrato. Se o imóvel que vale 1 milhão e está devendo 50, 100 mil, tudo bem, você vai lá e paga, ainda vai ganhar dinheiro. Agora, se o imóvel vale lá 400, 500 mil e o cara está devendo 400, 500 mil e você ainda pagou o lance, juntou com isso, você vai perder dinheiro. Então, aí você perde dinheiro. E aí não tem como você fugir disso, porque você está comprando dívida, está falando, está bem claro no edital, direitos sobre o imóvel, direitos do devedor sobre o contrato de alienação fiduciária. Então, você está comprando direitos, você está comprando imóvel, não. Direitos possessórios, pode estar vindo desses termos. E aí, você vai pagar o lance e ainda vai ter que pagar o financiamento com o banco. Você está comprando dívida. Se for uma dívida pequena, um imóvel alto, tudo bem, mas a maioria das vezes você não tem nem como saber disso. Então, prestar atenção nisso, para não comprar dívida. Então, se tiver no edital essa questão, é observar isso.